Meus amigos, nesta edição, o Estúdio MP recebe a visita do promotor de justiça Ricardo Leonel, o diretor-geral do Ministério Público de São Paulo. Doutor, uma satisfação receber a sua visita. Recentemente foi editada uma recomendação administrativa solicitando aos servidores e aos membros que dessem preferência à comunicação eletrônica em detrimento da comunicação física. Por que essa medida, doutor? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o seu convite, Cláudio, de estar aqui hoje conversando com você e ter a oportunidade de dirigir algumas palavras aos membros do Ministério Público e aos nossos colaboradores. Essa recomendação foi editada porque temos o interesse em orientar a utilização dos meios de comunicação e, nessa hipótese, utilizar preferencialmente a correspondência por meios eletrônicos por várias razões. Primeiro, para que se aproveite adequadamente toda a infraestrutura de informática, de equipamentos e de sistemas que é resultante do investimento que o Ministério Público tem feito nos últimos anos, nos últimos tempos. E, além disso, essa orientação ela tem um elemento fundamental, que é propiciar economia de recursos que vão ser utilizados em outras áreas. Só para se ter uma ideia, o Ministério Público tem 2 contratos com a empresa de Correios e Telégrafos. Nós temos um contrato na capital e um contrato no interior. Certo. Essa orientação, essa recomendação já havia sido encaminhada, expedida no ano anterior e ela teve condições de produzir uma economia de em torno de 15% nesses 2 contratos, o que dá algo aproximado em termos de valores a 600 ou 700 mil reais. Algo Isso é muito importante para nós, é um valor significativo. Sem dúvida. O senhor teria outros exemplos de medidas parecidas com essa, em que há essa preocupação de economizar recursos, doutor? Tenho outros exemplos, Cláudio. Aliás, gosto até de falar sobre isso, porque penso ser um momento e uma oportunidade mesmo relevante para fazer reflexões em torno desse tema. Desde que se iniciou a gestão do Dr. Ismânio, e ele pediu a nossa colaboração com outros colegas promotores lá na diretoria-geral e também com o subprocurador, Dr. Paulo Sérgio, houve uma preocupação da nossa parte de tentar detectar algumas situações em que nós poderíamos produzir o mesmo resultado ou um resultado melhor, mas de um modo mais racional. Nós tivemos o cuidado também de tratar, e eu trago aqui apenas a título de exemplo, desse mesmo tipo de problema na compra de papel. Havia uma diretriz de compra de papel timbrado. Nós reformulamos isso, dando prioridade para a compra de papel sem o timbre do Ministério Público. Perfeito. Porque hoje é muito simples, basta que se faça a impressão do papel com o timbre em modelo disponível, inclusive no portal da instituição. Sem dúvida. Neste campo, na aquisição de material de escritório, papel, nós conseguimos uma economia em termos de valores finais em torno de 50% daquilo que foi gasto no ano anterior, no ano 2016. O que é importante para nós. Sem dúvida. Uma outra iniciativa que foi adotada também nesse período, nesses últimos 2 anos, foi chamar os proprietários de imóveis locados ao Ministério Público para renegociar a base mensal das locações. Nós temos vários imóveis próprios que são afetados ao Ministério Público pelo Estado, mas temos também muitos imóveis locados. Sem dúvida. E nesse trabalho de renegociação dos contratos, nós conseguimos uma economia em termos de valor final executado no ano de 2017 em torno de 7% dos gastos comparativamente em relação ao exercício anterior. Também é um valor considerável. É algo em torno de 1 milhão. Bastante foi o valor dinheiro economizado em locação. Perfeito. Graças a esse caminho, a essa orientação. Um trabalho que tem sido feito também, e eu tenho louvado muito essa iniciativa, é a tentativa de substituir rotinas que são praticadas nas áreas administrativas da instituição e também na atividade fim, praticadas por meios de papel, tramitação de papel, por rotinas eletrônicas, o que tem sido feito, por exemplo, com o sistema SEI, Sistema Eletrônico de Informações, que tem sido sempre divulgado e alvo de notícias, que foi trazido para a instituição por força de termo de colaboração, sem custo nenhum, e isso tem produzido também um resultado muito relevante em termos de economia de papel. Então são algumas iniciativas
temos procurado, e aí o Dr. Paulo Sérgio, eu e os demais colegas que trabalham na assessoria da diretoria-geral e também o Dr. Fábio Bechara, nosso colega na secretaria executiva, temos procurado também fomentar, né, no âmbito dos servidores das diversas áreas administrativas, a atenção para que reflitam em torno das suas rotinas, tragam para nós ideias que sejam viáveis e para que possamos implementá-las nesse espírito de produzir um trabalho mais eficiente, mais racional e, dentro do possível, com economia de recursos. Perfeito. Pelo que o senhor está dizendo, parece que essa preocupação, né, com economia é algo permanente, né? O senhor pensa em medidas permanentemente para que a instituição possa reduzir o custeio. É assim que funciona, doutor? É assim que funciona, Cláudio. E aí também por várias razões. Primeiro, o Ministério Público é um órgão público e deve pautar a sua conduta, né, administrativa pelos princípios que norteiam a atividade da administração pública, entre eles a economia e a eficiência na sua atuação. Então nós temos, antes de tudo, o dever de procurar meios eficientes, racionais e econômicos. E é isso que temos feito. Além do mais, nós não podemos desconsiderar o fato de que nós vivemos uma fase, já há alguns anos, de crise política e econômica, né? Isso é visível ao olho nu, sem dúvida, perceptível por todos, né? E é importante, nesse contexto, que nós sejamos criativos, né? Afinal, essas situações de crise, elas acabam também servindo como oportunidades para encontrarmos soluções, para sermos criativos e para alcançarmos resultados melhores. E no final, diante desse desafio, nós descobrimos que temos sim espaço para alcançar resultados melhores, inclusive com economia de recursos. Com relação à questão dos recursos, é muito importante procurar essa economia, e aí eu reitero para quem estiver assistindo essa matéria, a necessidade de priorizar a correspondência por meios eletrônicos e no seu dia a dia, nas pequenas situações, procurar também ser econômico, porque esses recursos que são economizados durante a execução orçamentária, eles podem ser, são, né, e seguramente serão sempre utilizados em outras atividades que são igualmente importantes para o Ministério Público. Isso então, é importante enfatizar, doutor. Quer dizer que o que se economiza numa rubrica não é que a instituição perde, né, esse valor no orçamento. Não usou aqui, pode usar em outra rubrica. Exato, Cláudio. O orçamento público, né, ele é regulado pela legislação em diferentes grupos. Grupo de pessoal, grupo de custeio e grupo de investimento. Quando nós conseguimos reduzir o nosso custeio, conseguimos melhores resultados com menos recursos, além de aprimorarmos a nossa atividade administrativa ou a atividade fim, nós temos condição de redirecionar esses recursos a caminhos, né, alternativas autorizadas pela legislação para isso, para realocar recursos, por exemplo, em investimento, podendo dar atenção para um outro programa, por exemplo, que é muito importante para a instituição, que é o nosso programa de expansão de sedes, né? Que tem sido uma preocupação da Procuradoria-Geral já há alguns anos, e na gestão do Dr. Ismânio, nos 2 anos que se encerraram e agora nesse novo período de recondução, este também é um tema importante com o qual a Procuradoria-Geral de Justiça pretende tratar. Então é extremamente relevante essa economia porque nos permite investir em atuações, em atividades, em projetos que vão atender também necessidades da instituição e que vão nos habilitar a prestar um serviço de melhor qualidade para a população. Perfeito. Doutor Leonel, pelas suas respostas a gente começa a compreender por que motivos que no último biênio o Ministério Público conseguiu investir cerca de 100 milhões de reais, né, em tecnologia, em outras frentes, né? Porque sem investimento a instituição não se moderniza e esse é um trabalho também que deve ser perseguido constantemente pela instituição, não é verdade? Exato, Cláudio, e foi exatamente isso que ocorreu, né? A concentração de esforços no investimento é algo fundamental para uma instituição como o Ministério Público se aparelhar adequadamente para estar à altura da missão que a Constituição e o ordenamento jurídico reservou a ela. E esse é o empenho
da Procuradoria-Geral, essa é a orientação do Procurador-Geral e esse é o nosso esforço na área administrativa para conseguir estar à altura dessa missão. Perfeito. Doutor Leonel, muito obrigado pela sua participação no Estúdio MP. Nós agradecemos também a sua audiência. Até a próxima edição.